Software SIP 3D Metálicas MT55. O software SIP 3D Metálicas MT55 possui a opção do núcleo básico, o módulo de gerador de pórtico e o módulo de estruturas de madeira. Vamos falar do núcleo básico do software SIP Metálicas 3D. O núcleo básico é, na verdade, o software, todos os recursos do software, toda a parte de lançamento da nossa obra, tudo relacionado ao software, né? Porém que não seja relacionado a um módulo, é o núcleo básico. Iniciando as opções de visualização do nosso núcleo básico, vamos abrir aqui uma obra, vamos chamar ela de apresentação. E ao clicar em aceitar, dentro das opções do núcleo básico do software SIP Metálicas 3D, vamos encontrar a introdução da nossa obra a partir de arquivos IFC. Os arquivos IFC são os arquivos oriundos da tecnologia BIM. Todos os softwares, que criam arquivos IFC, uma vez que esses arquivos tenham as propriedades que o nosso software consiga ler, ou seja, as propriedades de nós e barras, o software SIP Metálicas 3D consegue introduzir uma obra a partir desses arquivos em formato IFC. Também teremos outras opções de lançamento da nossa obra, Basta selecionar, por exemplo, a opção obra vazia. Ao clicar em aceitar, inicialmente vamos visualizar toda a parte de configuração do núcleo básico, do software SIP Metálicas 3D. Toda a parte de seleção das normas está dentro do núcleo básico. É aqui que vamos selecionar as nossas normas para os elementos em concreto armado, selecionando, por exemplo, a 6118 de 2023. Para os elementos de aço, os materiais de aço, aço dobrado, aço laminado, aço soldado, teremos a 14762 de 2010 e a 8800 de 2008. Para madeira, temos a 7190 e para os perfis de alumínio, a Eurocode número 9. Também é dentro do núcleo básico que iremos fazer toda a parte de seleção dos materiais. Também podemos cadastrar um novo material, seja ele de aço laminado ou de aço dobrado. Aqui podemos ir na nossa lista e veremos todos os aços que já estão cadastrados. Para os laminados e soldados temos o A36, o A570, o A572 e assim sucessivamente. Também para o dobrado vamos encontrar do 1120 ao A36, ao A570, ao A572, todas as opções de aço. Lembrando que podemos também fazer o seu cadastro. Também vamos visualizar dentro do núcleo básico o lançamento da norma para o cálculo da ação sísmica. Aqui ele já vai trazer a norma brasileira 15421, mais um mapa sísmico do Brasil com as suas zonas. Também teremos dentro das opções do núcleo básico a visualização dos estados, limites e combinações. Toda a parte das combinações que já são criadas automaticamente e os seus coeficientes parciais de segurança e os coeficientes parciais de combinação. Você pode configurar todas essas opções de coeficiente. Ele permite que você crie as suas situações de acordo com a sua necessidade. Você vai criando as situações, selecionando, colocando as suas categorias de uso caso você precise e colocando os seus coeficientes que você queira introduzir e levar em consideração. Também é dentro das opções do núcleo básico que poderemos adicionar as opções de hipóteses adicionais dos carregamentos, como por exemplo a sobrecarga da norma, a sobrecarga do peso do fechamento da cobertura, as opções e ações de vento, caso você queira, vento 1, vento 2, vento 3 e assim sucessivamente, toda a parte das hipóteses adicionais, além da possibilidade da edição da categoria de uso da nossa edificação.
Todas as opções relacionadas ao núcleo básico estão dentro principalmente da opção da obra vazia. Clicando aqui em terminar, lembrando das opções de lançamento de obra, é dentro do núcleo básico que encontraremos a opção de lançamento de obra a partir de arquivos TXT. O software lê arquivos TXT e a partir desses arquivos TXT, onde iremos colocar a sequência das barras e depois dos nós, usando a opção das coordenadas para fazer o seu lançamento. É muito simples, basta você buscar um arquivo, pegar aqui um arquivo em TXT, clicando em aceitar, ele vai ler e fazer o lançamento a partir de um arquivo TXT. Além da opção do lançamento a partir dos arquivos TXT, o software CIP Metálicas 3D, dentro das opções do seu núcleo básico, permite também o lançamento dos arquivos vindos do AutoCAD ou de qualquer software CAD. São os arquivos DXF DWG. Está fazendo aqui o lançamento, visualizando aqui o lançamento a partir dos arquivos TXT. E também teremos a opção do lançamento a partir dos arquivos DXF DWG. Basta selecionar o arquivo DXF ou DWG que você deseje, habilitar os layers que você quer importar e aguardar a importação dos arquivos DXF DWG. Todos esses arquivos têm que estar em barras, em lines, em linhas. Assim ele vai conseguir fazer a leitura correta da estrutura. Não pode estar um perfil desenhado, ele tem que ser em barras para que o software consiga fazer a leitura das suas opções. É dentro também do núcleo básico que iremos encontrar toda a possibilidade do lançamento da nossa obra a partir dos próprios recursos do software. Um dos primeiros recursos que podemos comentar é a abertura das vistas. O software chama CIP Metálicas 3D porque ele permite modelar a partir de uma visualização tridimensional, mas com os recursos de aberturas de vista podemos abrir uma vista em 2D. E para quem tem a facilidade de fazer o lançamento em 2D, pode trabalhar a partir das opções de visualização de janelas em 2D. O software também tem recurso para a visualização de mais de uma janela simultaneamente. São as opções dos mosaicos verticais e dos mosaicos horizontais. Uma vez aberto as opções de vista para o lançamento das suas barras, temos dentro do software CIP Metálicas 3D todas as opções de perfis já cadastrados, como laminados, soldados e dobrados. Nas opções dos perfis de aço laminado, temos o perfil I, o perfil C, a cantoneira simétrica. Já para as opções dos perfis soldados, temos perfil I, perfil tubular, perfil com uma opção de altura variável, perfil com uma opção de banzos variados, banzos com lados e abas diferentes. Temos o perfil C, perfis tubulares. E os dobrados, ele vai ter toda uma opção de perfil C, sem enrijecido, Z, o ômega, a opção do cartola, uma série de opções de perfis. Também é importante lembrar que temos todas as opções relacionadas aos principais fornecedores do Brasil para a parte de perfis de aço. É o caso do perfil da Gerdau, da Açominas, da Usiminas, da ArcelorMittal, assim sucessivamente. Selecionado o seu perfil que você quer fazer o lançamento, temos a opção do lançamento a partir das cotas, ou seja, podemos clicar, desenhar a nossa barra e já colocar o seu tamanho real. Ao inserir a partir do tamanho real, ao visualizar a estrutura ou o perfil lançado, ele estará com o seu tamanho real, aquele que você introduziu a partir da cota.
No meu caso, ele tem aqui uma visualização de 3 metros de altura. Também temos as opções dos lançamentos livres, onde podemos selecionar o lançamento das nossas barras de maneira livre, sem introduzir as suas medidas, e depois com os recursos de cotas do software, aí sim vamos introduzir as medidas exatas que desejamos. Um exemplo é esse galpão que eu vou introduzir. Eu vou adicionar inicialmente a altura dele. Então eu quero ele com 5 de altura do pilar. Quero com 0,8 a altura do início da treliça. E mais 1 metro até chegar à cumieira. E 20 metros de vão, 10 à esquerda e 10 à direita. E aí teremos o lançamento das nossas barras e depois a configuração das cotas com a determinação do tamanho das cotas e das barras a partir das opções de lançamento, da ferramenta de cotas. Feito isso, posso descrever os demais perfis que eu quero trabalhar. Um exemplo, eu quero trabalhar aqui com perfil de aço dobrado, um perfil C dobrado simples, um perfil C 100 por 50 por 2, por exemplo, 100 por 50 por 2. Ao clicar em aceitar, esses perfis já serão lançados e você pode visualizar a partir da opção da estrutura 3D, a visualização da estrutura 3D. A opção da visualização em 3D é uma opção do núcleo básico. Aqui poderemos selecionar a cor do fundo. Aqui podemos selecionar quais os elementos queremos visualizar. Aqui também podemos selecionar se vamos querer trabalhar renderizando ou não, fazendo as opções de arestas e visualização aonde vai estar o solo e assim sucessivamente, além das opções de corte da estrutura que estarão totalmente à nossa disposição. Selecionando aqui as opções, podemos selecionar o ponto exato que queremos até visualizar as opções de corte na visualização em 3D. Ajustando aqui os meus perfis, é importante dizer que todos os perfis que serão lançados precisam estar com a sua disposição correta. Você vai simular o lançamento e essa simulação vai trazer os perfis exatamente como eles seriam lançados realmente na nossa obra. Então tudo isso é para facilitar aqui o lançamento e a modelagem. Então são ferramentas de ajustes para melhorar as opções de modelagem da nossa estrutura. E aqui fazendo esses recursos, voltando a visualizar em 3D, teremos o ajuste dos perfis a partir das nossas ferramentas, uma vez que a gente fez o lançamento manual das nossas barras. Existe uma série de recursos dentro do núcleo base para facilitar o lançamento das nossas barras. São os recursos das gerações dos nós e das barras. Esse recurso permite que você faça o lançamento bem mais simples de algumas barras, pegando por exemplo alguns nós como referência. Então eu gero os nós de referência e logo em seguida faço o lançamento das barras. Esse recurso também permite que eu faça o lançamento dos nós e barras automaticamente. Vamos selecionar aqui uma cantoneira. Essa cantoneira aqui eu vou selecionar e já vou trabalhar como ela formando um duplo U e colocar aqui a distância entre elas e o tipo de ligação, se eu quero perfis independente, se eu quero que o software calcule a distância entre elas, se eu quero indicar a distância entre elas. Eu posso indicar a distância de travamento, ou posso indicar a distância e assim sucessivamente que eu quero, ou deixo o software calcular. Estou fazendo o lançamento de barras, essas barras já serão barras duplas, ou seja, o software já vai fazer o lançamento dessas barras e essas barras são perfis duplos. Eu posso até visualizar no 3D o lançamento duplo dessas barras. São opções duplas que nós vamos encontrar.
Aqui um lançamento de uma barrinha errada, não tem problema, é só mover aqui esse nó, jogar esse nó para cá, pronto, ó. E vamos visualizar o lançamento, ó, selecionando uma peça. Ao selecionar, eu visualizo, ó, que ela é um perfil duplo, uma cantoneira dupla formando um U. Vou lançar aqui mais uma barra. Se eu quiser, eu posso trabalhar com perfis duplo, dobrados, laminados, soldados, ó, posso formar um duplo I, ó, duplo I totalmente soldado. E tenho o lançamento das minhas peças, ó. Na visualização 3D, toda a visualização e a discretização que eu posso fazer aqui com os recursos do software. Eu dividi em dois perfis duplo C aqui, né, ó, porque eu quero dividir essa treliça para ficar mais fácil depois para fazer o transporte, né? Então, por isso que dois perfis C aqui, ó. Eu vou montar ela de um lado e vou montar ela do outro. Aí transporto e aí na obra eu soldo, faço uma tala de emenda aqui nessas opções. Também há recursos para a definição dos nossos nós engastados, nós totalmente livres, nós elásticos colocando cada mola, nó com articulações, nós com deslocamentos livres em uma reta, em um plano, uma série de recursos. Aqui o nó tem 6 graus de liberdade e total possibilidade de rotacionar em X, em Y e Z, e também total possibilidade de se deslocar em X, em Y e Z, e eu faço toda a parte das restrições que eu desejo. Uma outra ferramenta interessante para o lançamento da nossa barra é a geração dos planos. A partir da geração dos planos eu coloco a quantidade de planos que eu quero gerar e a distância entre esses planos, e ele já gera automaticamente, ó, os demais recursos para o lançamento da minha obra. Vou criar aqui mais uma vista. Vamos criar aqui uma vista da lateral esquerda. Então, vou pegar um ponto, outro ponto. E vamos escrever aqui, ó, lateral esquerda. E vamos fazer aqui o lançamento das barras da nossa lateral esquerda. Sempre lembrando, né, que ao fazer o lançamento, sempre ao término do lançamento, faça o ajuste dos seus perfis, como você quer trabalhar com esses perfis, como você quer visualizar que o software simule esses perfis, e todas as opções de lançamento que você pode e você encontra dentro do software para fazer o lançamento das barras de uma maneira bem mais simples, como por exemplo aqui a divisão das barras, o lançamento a partir dos recursos que o software me traz. Aqui eu estou fazendo um lançamento de uma treliça lateral, até para travar melhor meus pórticos. A geometria aí da treliça fica a critério, o lançamento das barras na verdade fica a critério do engenheiro ou do projetista, e você tem aí facilmente o lançamento das barras. Falando em barras, dentro do núcleo básico também vamos encontrar as opções de tirante, o lançamento das barras de tirantes, né? Selecionando aqui o cálculo de diagonais. Esse lançamento aqui, ó, permite que você faça o lançamento das diagonais de contraventamento e já contraventando as suas laterais. Eu vou aqui usar um recurso do software para copiar um plano de um lado para o outro e, ó, sempre utilizando recursos para facilitar o lançamento da nossa obra. Vamos abrir aqui uma vista da nossa água esquerda para fazer o lançamento das barras da nossa água esquerda. Pegando aqui os pontos, selecionando aqui, né, as opções de pontos, colocando o nome, água esquerda. E agora fazendo o lançamento das barras, por exemplo, das terças.
Vamos usar aqui um perfil dobrado, um perfil enrijecido e fazer o seu lançamento. Vou fazer aqui um lançamento de terças, o lançamento aqui da cumieira, deixando aqui uma distânciazinha já pré-definida. Vamos pôr aqui uns 15 centímetros. E aqui também para o lançamento da calha, uns 20 centímetros. Já faço até o ajuste dessas minhas barras, usando a inclinação da minha própria janela, usando a inclinação da janela, colocando com a inclinação, visualizando a estrutura já com os perfis na posição correta. São recursos aí que nós vamos encontrar para o lançamento das nossas barras. Vou lançar aqui também um perfil de contraventamento, contraventar aqui, ó, a nossa estrutura. Contraventar aqui e vou contraventar aqui também. Ó. Posso jogar as barras, jogar aqui como cantoneira as nossas agulhas. Vou pegar aqui uma cantoneira e jogar as nossas agulhas. Então vou colocar uma agulha nesses pontos aqui, ó, para travar a minha terça. A quantidade de barras, de agulhas que você quer fazer o seu lançamento fica a seu critério. Quantidade de barras que você quer trabalhar. Umas barras ali eu lancei com um nó a mais, né? Vamos pagar esse. Esse aqui também tem um nó a mais. Esse aqui também tem um nó a mais. Outro nó a mais. Depois eu lanço aqui as barrinhas tudo certinho. Facilmente a gente faz o lançamento, os ajustes, tudo conforme a nossa necessidade. Já vou criar aqui, como eu quero, a visualização das minhas peças, com ou sem o lançamento de peças, travando, posso articular os nós, uma série de recursos que eu encontro no lançamento das minhas barras. Vou até fazer a articulação de nós, articulação de barras, ó, tudo isso, por exemplo, para evitar que seja passado o momento de uma barra para outra, onde não vai existir, né? Então, são barras que só trabalham a tração, então elas não vão passar, por exemplo, o momento para outra barra. Então eu posso fazer todas essas opções de configuração que nós encontramos, né, ao trabalhar com o nosso software. Uma série de recursos dos lançamentos. Posso até usar aqui um recurso para copiar, né, a partir de uma simetria de um ponto para outro, né? Por exemplo, eu tenho essas barras aqui lançadas, essas terças. Eu posso selecionar essas terças, os pontos para a simetria, né? Como se fosse gerar o espelhar, o rotacionar. Vou pegar o nó exato aqui, ó, com a simetria, e tem ali, ó, praticamente a minha estrutura já lançada por completo. Claro que falta travar aqui os bandos inferiores. Seria interessante fazer toda essa parte de travamento dos meus bandos inferiores. Toda uma parte também de configuração da disposição dos perfis, para se ter um cálculo melhor da nossa estrutura. O software permite que você introduza os comprimentos de flambagem a partir de um beta determinado.
ou calculando, por exemplo, um LK, ou determinando, né, se ele é ou não uma barra que vai flambar. E também os cálculos automáticos que o software permite. Ao introduzir e selecionar as barras, ele vai calcular automaticamente os coeficientes de flambagem. Só não vai calcular dos perfis que vão trabalhar a tração, né? Ou eu posso selecionar eu mesmo os perfis que eu quero que apenas trabalhe a tração. Eu seleciono e determino os perfis que eu quero que trabalhe somente a tração. Temos todas as opções das ferramentas de carga. Temos o lançamento de cargas em barras. Ao selecionar a barra, então por exemplo eu quero pegar uma determinada barra, ao selecionar essa barra eu posso fazer o lançamento nessa barra. Quais os tipos de lançamento que eu tenho? Eu tenho a carga concentrada, eu tenho a carga distribuída uniformemente distribuída a partir de uma faixa. Essa faixa pode ser triangular à esquerda ou à direita, ou pode ser uma faixa trapezoidal. Posso fazer o lançamento de um momento pontual, de um acréscimo de temperatura ou até mesmo da variação de temperatura numa barra. Selecionou, lançou o seu valor, selecionou a sua hipótese e clique em aceitar. Essa barra será carregada e você vai ver o seu carregamento. Caso você queira, você pode aumentar as escalas para melhor visualizar as cargas que foram lançadas. Também temos cargas lançadas a partir de nós. Podemos selecionar os nós e fazer o lançamento, selecionando a hipótese, colocando seu valor, direção e sentido da carga e teremos o lançamento da sua carga. Temos o lançamento de carga a partir de área. Eu posso selecionar uma área. Então imagina que eu vou selecionar aqui essa lateral. Então vamos pegar os pontos aqui, ó, para fazer o lançamento da nossa lateral. Então vou pegar aqui o ponto desse nó, esse outro nó aqui, desabilitar aqui essas referências e lançar de novo aqui, ó. Então vou selecionar e vou fazer o lançamento aqui, 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 aqui e finalizo. Seleciono a direção da distribuição e coloco as cargas. Então, por exemplo, eu quero aqui uma pressão de vento e uma sobrecarga relacionada ao peso do fechamento da cobertura. Então, ó, já tenho o lançamento, já posso até visualizar as cargas dos lançamentos que eu fiz a partir das hipóteses selecionadas. Também temos cargas que podem ser lançadas a partir de uma placa. A placa é um elemento que nós encontramos dentro do software CIP Metálicas 3D. Essa placa, como o próprio nome diz, ela é um elemento de placa que será discretizado por elementos finitos. Você pode simular, por exemplo, o lançamento de uma placa de concreto, de aço laminado, de aço dobrado, de alumínio, de genérico isótropo ou ortópico. Ou seja, para você simular até placas de madeira, né, de materiais que não são homogêneos. Então existem aí as opções. Essa placa não será dimensionada, mas ela será levada em consideração ao fazer o cálculo da estrutura. Ela vai travar a estrutura e você vai visualizar toda a parte relacionada aos esforços dessa placa. Então eu vou lançar aqui uma placa, ó, de uma espessura de 5 mm, só para vocês verem depois a visualização, ó, dessa placa sendo levada em consideração, além da visualização da placa na nossa estrutura. Vou só tirar aqui os planos de referência para ficar melhor. Só visualizar uma placa lançada. Vou até lançar ela num trecho menor, engastar o nó dela aqui para que ela seja levada em consideração. Temos também outras opções, né, de carga, como eu disse, até o próprio lançamento
da carga na placa. Essa carga na placa será uma carga que pode ser uniformemente distribuída em toda a placa, pode ser uma carga variável ao eixo X, ao eixo Y, pode ser uma opção de acréscimo de temperatura ou uma retração. E aí você seleciona e faz o lançamento da sua carga conforme a direção e sentido que você desejar. Dentro do núcleo básico também encontraremos o cálculo da nossa estrutura. Nas opções do cálculo de estrutura, lembrando que temos a parte do dimensionamento dos perfis, temos a otimização dos perfis. A otimização seria selecionar os perfis, dimensionar os perfis e depois fazer análises para que você tenha sempre o perfil mais leve e o perfil que atenda a todas as especificações. Ou você tem apenas a opção de análise, né? Ao calcular a partir da análise, as barras que passarem vão ficar em verde, as barras que não passarem vão ficar em vermelho. E a memória de cálculo. A memória completa, toda essa parte de memória de cálculo já vem no núcleo básico. Essa memória de cálculo, ela vai utilizar a norma, no caso aqui de um perfil de aço dobrado, a 14762, e as verificações da norma a partir da 14762, né? Valores máximos da relação comprimento-espessura, limitação da esbeltez, resistência à tração, à compressão, ao esforço cortante, torção. Então, ó, toda a memória de cálculo. Todas as memórias de cálculos e memórias relacionadas a quantitativo de materiais estão no núcleo básico, fazem parte do núcleo básico. Todos os relatórios podem ser exportados em PDF, DocX, TXT, HTML ou RTF. Como eu comentei também, toda a parte de lista de materiais da nossa estrutura é gerada automaticamente, além de uma série de outras opções de relatórios, todos eles dentro do núcleo básico. Imagina aqui, ó, o relatório da tabela de resumo de materiais, ó, aço dobrado, os perfis, o peso total da estrutura, né? Então tudo relacionado, ó. Aqui também os perfis de aço laminado, o peso total em aço laminado, 1564, o peso total em aço dobrado, 3250. É dentro também do núcleo básico que iremos encontrar a geração dos desenhos. O software tem a geração de desenho em perfil eixo ou perfil real. Ao selecionar, por exemplo, o perfil eixo, pode colocar a cota, o tipo de perfil, o comprimento das barras, a referência dos nós, pode alterar toda a parte de visualização dos penas e textos, todas as configurações que você desejar. Você pode até colocar o carimbo da sua empresa e preencher o carimbo da sua empresa antes de gerar o seu arquivo de impressão. Clicou em aceitar, você vai ter a geração dos seus desenhos, ó. Todos os desenhos da estrutura em eixo, claro, né, conforme eu indiquei, com as configurações que você deseja. Ah, ficou muito grande, ficou muito poluído. Lembre-se, você tem toda a parte, ó, das configurações das penas e dos textos, ó. Então, por exemplo, as penas e o tamanho dos textos, ó, tudo configurado para que você consiga ter a melhor opção de desenhos, né, para a geração da sua estrutura. Tá vendo? E claro, né, toda a possibilidade de editar o desenho. Você pode mover, ó, o número de um nó, ó, os comprimentos, ó, tudo isso feito diretamente, ó, dentro do próprio software, ó. E assim sucessivamente, para editar os seus desenhos. Você também tem o desenho em perfil real. Seleciona a opção perfil real, coloca a escala que você deseja trabalhar, clica em aceitar e lança as suas opções de desenhos. Ele vai gerar o desenho do perfil real da sua estrutura. Buscando aqui, ó, visualização, perfil real da estrutura.
todos os desenhos que você gera, né? Claro, além de toda a possibilidade das edições dos seus desenhos, você também tem toda a possibilidade da geração de arquivos em PDF, geração dos arquivos DXF, DWG, tudo relacionado à geração dos desenhos aqui dentro do software CIP Metálicas 3D no núcleo básico. Então vamos gerar aqui, ó, o desenho da obra. Colocar aqui os arquivos dentro da pastinha. Clicou em aceitar, ele gerou o desenho em DXF ou em DWG. Você pode abrir o seu AutoCAD e abrir o seu desenho. Então vamos abrir aqui primeiramente o meu AutoCAD, desenho da obra, desenho aberto. Todos os desenhos, né, incluindo a visualização do desenho em 3D da minha estrutura completa, pode ser gerado também pelas opções de desenho. Eu posso vir aqui e gerar um DWG em 3D e, por exemplo, visualizar aqui já dentro da própria planta. Eu posso colocar dentro da minha prancha, da maneira que eu desejar a visualização 3D da minha estrutura. Ó. E aqui é um 3D, posso dar Orbit, Shade, Render, ó. Da maneira que eu desejar, posso copiar essa estrutura para pôr na prancha, ó. E aí ajusto conforme a minha escala, a necessidade, tudo utilizando os recursos do software CIP Metálicas 3D. Finalizando, né, uma vez calculado, além dos resultados por relatório, além dos resultados das pranchas, além dos resultados das verificações, temos toda a parte dos resultados gráficos, os deslocamentos das barras, temos a visualização das reações nos nós da estrutura, reações em X, em Y e Z. Temos também toda a visualização dos esforços, selecionando as barras, colocando toda a parte de barra e a visualização dos esforços, além da visualização da deformada da estrutura e também dos isovalores. Ó. Olha a visualização da nossa placa, né, discretizada por elementos finitos e a visualização da deformada da estrutura a partir da seleção da hipótese de carregamento. Também é uma visualização de resultados gráficos gerados automaticamente pelo software CIP Metálicas 3D no seu recurso do núcleo básico. Isso é o núcleo básico do software CIP Metálicas 3D. O módulo do gerador de pórtico. O que é o módulo do gerador de pórtico? O módulo do gerador de pórtico, hoje também chamado de Portal Frame Generator. O Portal Frame Generator, ele é um gerador de desenhos de pórticos e a partir desse desenho a gente também pode introduzir carregamentos, principalmente a parte de carregamento de vento, né? Porque ele traz dentro desse módulo, o gerador de preço, a nossa norma de vento, e é possível lançar a norma de vento, lançar a carga, a sobrecarga da norma de vento e também fazer um pré-dimensionamento das terças. Ele é muito simples da gente trabalhar, né? Primeiramente a gente cria uma nova obra, então a gente coloca aqui o nome da nossa obra, vamos chamar aqui de gerador de pórtico. Aí a gente vai selecionar se a gente quer introduzir um pórtico de uma ou de duas águas. Eu vou pegar a opção duas águas porque dentro da opção de duas águas também vai trazer a opção dos tipos de cobertura que vai existir principalmente no de uma água.
O de duas águas tem a treliça belga, americana, pórtico rígido, pórtico em treliça, viga em treliça. Então são várias as opções que você pode selecionar para o tipo de cobertura. Então você seleciona a opção do tipo de cobertura e logo após selecionado a opção do tipo de cobertura, você coloca o tamanho, a geometria do seu pórtico. Então imagina que o meu vai ter aqui, ó, 5,5 por 5,5 por 7 de altura e 20 de vão, sendo 10 para a esquerda e 10 para a direita. Então eu crio o meu pórtico e aí eu tenho aqui a geometria do meu pórtico. Nessa tela mesmo eu posso, por exemplo, fazer a introdução de um muro lateral. Se eu quero levar em consideração, por exemplo, que eu vou ter um muro ali de 3 metros de altura, esse muro trava os pilares e ele é autoportante. Isso também vai ser importante para o lançamento das cargas de vento. Então você pode habilitar ou desabilitar a opção de trabalhar com essa parte de muro lateral. Você também pode introduzir outro pórtico. Então na lateral aqui eu quero pôr um outro pórtico de uma água, também um pórtico rígido. Esse pórtico vai ter aqui, ó, 5,5 de altura por 7 e por 10. Ó. Então eu vou introduzindo, ó, e posso ir fazendo essas opções, ó, a partir da minha necessidade. Então eu posso ir introduzindo a quantidade de pórticos que eu desejar, fazendo isso, né, até mesmo o lançamento de vários pórticos de uma vez depois que eu fizer a minha exportação. Também posso apagar o pórtico, né, então clicando aqui eu posso apagar o pórtico e mudar toda a parte de geometria. Entrando nos dados gerais da nossa obra, podemos indicar o número de vãos que a gente vai desejar para a nossa obra e a distância entre os nossos pórticos. Ao habilitar o fechamento na cobertura, eu posso colocar o peso da telha e uma sobrecarga para o fechamento da cobertura. Por exemplo, uma sobrecarga da norma, né, a carga de montagem. Também posso habilitar o fechamento na lateral e o peso da telha na lateral. Ao fazer essa opção, ele me abre a janelinha para a introdução da sobrecarga de vento. A sobrecarga de vento será lançada a partir da nossa norma, a 6123. Clicando no mapa eólico do Brasil, eu vou visualizar as isopletas e a velocidade básica a partir das isopletas. Ao fazer isso, eu preencho com a velocidade básica que eu desejar. Também terei as opções relacionadas à rugosidade, as opções relacionadas ao fator estatístico e as opções relacionadas às opções do fator topográfico, ou seja, a definição do S1, do S2 e do S3 para o lançamento, né, para a conta da pressão de vento que será exercida nesse meu pórtico. Clicou em aceitar, a carga de vento vai estar introduzida. Também tenho aqui a visualização para o lançamento de uma carga de neve. Como não há uma norma, né, brasileira para carga de neve, eu posso utilizar uma neve genérica para fazer esse tipo de lançamento. Clicou em aceitar, essas opções já estão sendo levadas em consideração. Essas opções podem ser levadas em consideração para o cálculo das cintas em coberturas ou cintas em laterais, né? Ou seja, as terças da cobertura ou as terças da lateral. É um pré-dimensionamento da nossa terça. A gente pode pré-dimensionar a nossa terça, né, clicando nas opções de dimensionamento a partir das opções dos perfis que estarão à nossa disposição. Nós temos os perfis dobrados, laminados, soldados, igual existe dentro do software CIP Metálicas 3D. Então basta a gente procurar lá nas opções de biblioteca, a gente vai encontrar os nossos perfis, todos os perfis que já existem no CIP Metálicas 3D também estarão aqui à nossa disposição. Você vai entrar com as informações dos dados para o cálculo, como limite de flecha, o número de vão, se é uma cobertura não colaborante, fixação por gancho, fixação rígida, todas as informações, também a distância entre a distância entre as minhas terças e principalmente o tipo de material que você quer utilizar.
Clicando em dimensionar, a partir das informações de cálculo que serão introduzidas, o software vai fazer um pré-dimensionamento da nossa terça, levando em consideração o peso que a gente introduziu, a sobrecarga caso você tenha introduzido e principalmente a sobrecarga de vento. Nesse meu exemplo aqui, ó, pegando as opções por peso, né? Eu sempre gosto de pegar por peso. Por quê? Porque eu gosto de pegar um mais leve. Então, por exemplo, por peso, eu poderia usar aqui o 125 por 50 por 17 por 2.25. Ou posso usar o 127 por 50 por 17 por 2.28. Então, eu tenho as opções aqui, ó, de escolha a partir do peso. Tudo que está verde está passando. Tudo que está vermelho não está passando. Então eu vou pegar aqui o 100 por 50 por 17 por 2.66. Coloco o sim, né? Deixa eu só clicar 2 vezes para ele levar em consideração. E ao aceitar, ele vai me trazer aqui, ó, a verificação, né? A porcentagem de aprovamento, a verificação de flecha dessa terça e as verificações ELU. O que são as verificações ELU? Dentro do gerador de pórtico é a memória de cálculo da verificação da nossa terça. Todos os itens da nossa norma que está passando a partir da terça que eu selecionei, do perfil que eu selecionei. Aqui no Portal Frame Generator, ele também vai ter outras visualizações de relatórios da nossa obra. Então, toda a parte de dados da obra, a verificação, as cargas, tudo isso para que você visualize, ó, os relatórios gerados aqui no Portal Frame Generator. Então você gera o pórtico, coloca a sobrecarga de vento, o peso da telha e faz um pré-dimensionamento, principalmente das terças, e depois do pré-dimensionamento das terças você pode fazer a exportação para o CIP Metálicas 3D. Ele traz mais uma vez aqui a verificação, né, para você visualizar que está tudo ok. E para fazer toda a parte de exportação, as configurações, como o pórtico bem gastado, como as opções de flambagem, se você quer ou não levar em consideração a flambagem, qual o pórtico que você quer importar, ou se quer importar os 5 vãos, né, no caso do meu exemplo, e os agrupamentos. Coloco aqui as informações. Ele vai automaticamente fechar o Portal Frame Generator e já me abrir o software CIP Metálicas 3D. Ao abrir o software CIP Metálicas 3D, nós teremos aqui dentro toda a parte, né, relacionada principalmente ao núcleo básico do software CIP Metálicas 3D. O que tem dentro das opções do núcleo básico, né? Dentro do núcleo básico tem muita coisa, né? O núcleo básico, na verdade, é o software CIP Metálicas 3D. Teremos todas as opções relacionadas à seleção das normas brasileiras, como por exemplo a norma brasileira de concreto, como por exemplo a norma de aço dobrado, a 14762, a norma de aço laminado, a norma de madeira e a norma Eurocode 9 para os perfis de alumínio. Também a seleção da categoria de uso da edificação e toda a definição dos materiais. Com relação aos materiais, notem, temos o A36, o A570, o A572, o A588. Também temos a possibilidade de cadastrar novos materiais, como o aço laminado ou um novo aço dobrado. Basta introduzir as opções de limite elástico, né? Também temos aqui, dentro do núcleo básico, né, as informações dos materiais, né, para os seus módulos, né, o módulo de madeira, o módulo de alumínio, o módulo para pilar de concreto, viga de concreto. Aqui dentro temos a nossa norma de sismo dinâmico. Então é dentro do núcleo básico que você encontra a 15421 com as informações do mapa sísmico do Brasil, zona sísmica e total possibilidade para o cálculo da ação sísmica na sua estrutura. É aqui dentro que também vamos encontrar os estados, limites e combinações, ou seja, a visualização de todas as combinações já feitas
levando em consideração seus coeficientes parciais de segurança e os coeficientes parciais de combinação. Temos aqui dentro também a possibilidade de fazer o lançamento das hipóteses adicionais, ou seja, eu posso introduzir as hipóteses de carga. Por exemplo, uma hipótese de montagem da nossa estrutura, a hipótese 1 de sobrecarga, a hipótese, por exemplo, do peso, do fechamento da cobertura e assim sucessivamente. As cargas de vento, as cargas relacionadas principalmente às ações de vento, Lembrando que as ações de vento serão introduzidas depois também, caso você tenha utilizado o gerador de pórtico, essas opções também serão introduzidas automaticamente. Temos toda a parte de visualização das informações de configuração aqui dentro do núcleo básico, ao abrir a obra. Isso aqui faz tudo parte do núcleo básico do nosso software. Clicou em aceitar, confirma o nome da obra e os pórticos já serão levados automaticamente. Como ele chama gerador de pórtico, ele só leva o pórtico. Poxa, mas nós fizemos um pré-dimensionamento das terças, ele não vai importar as terças? Não, as terças terão que ser lançadas mais uma vez, Lembrando que você já fez um pré-dimensionamento, basta selecionar esse perfil e você terá esse perfil lançado pelos comandos do próprio software. Todas as opções de cargas foram lançadas, então você tem a visualização das opções de cargas que foram lançadas a partir das opções do próprio software SIP Metálicas 3D, junto com o Portal Frame Generator, o gerador de pórtico que eu selecionei para utilizar aqui no lançamento inicial dessa minha obra. Então tem carga nas barras, tem cargas em todas as opções, tem cargas de vento, cargas de peso próprio, seus valores, suas direções. Você pode aumentar aqui, usando os recursos de carga do próprio software, que está no núcleo básico, as hipóteses, Eu vou dobrar aqui o tamanho para não ficar também muito grande, e a gente não ter problema de visualização. Então estão aqui, as cargas que já foram importadas junto com o portal, junto com o pórtico do gerador de pórtico do Portal Frame Generator. Módulo de estruturas de madeira no software SIP Metálicas 3D. Para iniciarmos, vamos visualizar a norma que podemos utilizar para o cálculo das estruturas de madeira aqui no software. Temos a norma brasileira 7190 e podemos também, caso você venha fazer aquisição, a utilização da norma europeia, Eurocode número 5. Ao fazer a seleção da norma, teremos que fazer a identificação do tipo de material que vamos trabalhar. Teremos o material serrado, laminada colada, compensada ou recomposta. As procedências serão coníferas ou dicotiledôneas. E ao selecionar as opções da procedência, teremos a seleção da classe de resistência e também da categoria, além da identificação da classe de umidade que queremos levar em consideração. Clicando em aceitar, vamos fazer o lançamento da nossa estrutura. Vamos chamar aqui de tesoura A. Tesoura da minha estrutura. Para fazer o lançamento, eu vou usar as opções da minha biblioteca com opções de perfis de madeira. Temos a série de barra maciça redonda, quadrado maciço, retângulo maciço ou a opção retangular altura variável. E algumas opções para o lançamento das maciças. Vou fazer aqui um lançamento. Então vamos pôr aqui uma peça com 18 de comprimento. Vamos pôr aqui uma altura
vamos trabalhar. Pegar aqui minha calculadora. Vamos colocar 25%. Vai dar 2,25 de altura. E vou ter aqui a minha tesoura. Eu vou fazer minha tesoura um pouquinho maior. Então vou usar recursos aqui de copiar. E colocar aqui 1 metro de comprimento. Isso só para eu gerar aqui as opções da minha estrutura, geometria da minha estrutura. Isso aqui tudo parte de modelagem da estrutura de madeira. Vamos lançar agora as outras barras. Então lembrando que você tem toda uma opção de lançamento, ó, das barras. Então vou lançar para ir montando toda a parte vou fazendo o ajuste e as disposições, tudo para você visualizar aqui o lançamento correto das nossas peças e visualizar a tesoura como ela está ficando, ó. Pode-se ajustar todas as opções dos perfis, visualizando aqui em 3D mais uma vez. Vamos fazer aqui a geração de mais algumas tesouras. Vamos fazer 4 tesouras a 4 metros. Lançar a cumieira. As terças. Os caibros. Todas as peças. A tabeira. O espigão, se for necessário. Todas as peças para o lançamento aqui do nosso telhado. Fazendo os ajustes, tudo conforme a nossa necessidade. Sempre lembrando que você pode ir gerando e visualizando o 3D. Todas essas opções de lançamento você vai encontrando aqui dentro do software, a visualização. Agora vamos lançar os caibros na minha estrutura. Vou abrir aqui uma visualização de uma das águas. A água esquerda. Vamos
lançar aqui uma tabeira. Fazer a geração das divisões para o lançamento dos meus caibros. Pegar aqui os caibros. Vamos trabalhar com o caibro 140. Facilmente, ó, fazemos os seus lançamentos. Caso você queira, ó, pode usar recursos de cópia. Mais rápido do que até desenhar a nossa estrutura. Podemos depois colocar as ripas. Podemos usar os recursos de simetria para fazer o lançamento do que já foi lançado de um lado para o outro lado. E carregar a nossa estrutura em madeira e visualizar os resultados de cálculo que o software vai apresentar. Então vamos colocar aqui os caibros de um lado para o outro lado. Claro que a gente pode aí, né, ter uma série de recursos. Opa, fazendo errado aqui. Vou pegar aqui de novo. Pegar aqui direitinho o ponto para não dar erro. No lançamento. E visualizando e vamos calcular, né, a nossa estrutura do telhado, todas as opções de cálculo aí que teremos e visualização dos seus resultados. Lançamento das cargas, podemos lançar os beirais e calcular a nossa estrutura em madeira. E podemos visualizar os resultados, as verificações da resistência. Está tudo ok, ó, da nossa estrutura de madeira. Temos as visualizações por meio dos relatórios, os relatórios para as opções de tabelas, descrição e material, os seus resultados, como os esforços, as resistências, aqui o tipo de material, a madeira selecionada, as verificações que foram feitas, os esforços e toda a parte de resultado da nossa estrutura de madeira. Bem como a geração dos desenhos. No módulo de madeira também podemos gerar o desenho em eixo. Aqui a tesoura. Ou podemos gerar até o nosso desenho em perfil real, escolhendo as opções, o tipo de perfil,
Todos os desenhos podem ser gerados depois em DXF DWG, que tem toda a possibilidade depois da geração desses desenhos e a geração dessas pranchas para o AutoCAD e a impressão das pranchas no AutoCAD. Então pode ser feita uma estrutura de telhado, uma estrutura completa usando o software CIP Metálicas 3D e o seu módulo de estrutura de madeira. Dessa maneira, apresentamos o software CIP 3D Metálicas MT55.